Fala, meu amigo. Fala aí, Tranquilo? beleza? Tranquilo. Brasileirão pegando fogo, hein? Rapaz, mas é verdade. Carioca aí se deu bem. Os quatro cariocas venceram, né? Tinha até mencionado na semana passada sobre isso, né? Que os quatro grandes iam vencer, né? E acabou que Uhum. venceu mesmo. Você ficou com minha dúvida para amigo Bahia, É, cara. Chapecoense, Botafogo, lembra? Tem gente aí rindo Santos à toa, Fluminense. rindo à toa. É... Mas vamos falar um pouquinho dos jogos? Então, vamos falar do jogo de sábado. Primeiro, né? Foi Botafogo 4, Chapecoense 1, lá na Arena Condá. É. Eu pensava que o Botafogo ia pegar ali uma pedrinha ali, mas passou fácil. É um time ruim, cara, do Chapecoense, cara. Brincadeira. O Botafogo que fez esse jogo ficar fácil. Caramba. Eu acredito no Botafogo que esse jogo ficar fácil. Chapecoense toma de goleada pra ninguém, não. Chapecó não. É, mas Ó, tá em último lugar não é à toa. também tem Tá em isso. 20º lugar com 8 pontinhos só, pô. Verdade, O primeiro tá com 29 de diferença. com certeza. E o destaque foi o Edenilson, né, rapaz? Marcando 2 gols, né, rapaz? Foi o melhor jogador em campo do Botafogo aí. Parabéns, sobre o Botafogo. Tá feliz com o Edenilson. Edenilson é que jogou no Internacional, né? Agora É. tá no Botafogo. Cara, pode falar uma coisa para você? O Botafogo venceu, mas parabéns, legal. Tá? Então, a pessoa que torce pelo Botafogo não quer saber do desempenho do time. Quer que ganhe. Sim, Pode fazer um desempenho ruim, mas se venceu, tá bom. Mas vou ser sincero, venceu um time do Chapecoense que não deu nenhum susto. Tá? verdade. Não deu nenhum susto. Legal, 4-1, meus parabéns. Mas tem que abrir o olho, porque já tem muitos jogos aí, tem cachorro perigoso aí na frente dele, Com certeza. tá? Mas não é para desanimar o Botafoguense, não. O Botafoguense Não, está animado, é porque subiu na lógico que não tabela. é para desanimar. Isso. Espero mais que o Segundo o Botafogo seja Alvinegro, campeão. com certeza. Então começou assim: o Chapecoense, o Botafogo 4, Chapecoense 1 gol de Edenilson, marcou 2 gols, e Matheus Martins também está jogando uma bola redonda. Matheus Martins, cada um fez 2 gols para o Botafogo. E Marcinho descontou, né, para a Chape. Um chute muito Uhum. bonito, descontando. Então, o Botafogo, gente, olha, venceu e convenceu o jogo. Para mim, o Botafogo foi muito superior ao Chapecoense. O jogo foi fora de casa, não foi no Militão, foi em Chapecó. E o Edmilson, para mim, foi o melhor jogador em campo. Para você convenceu. Está premiado o Edmilson. Convenceu para você? Para mim, convenceu. O Botafogo jogou e convenceu. Para mim, não. Opinião diversa, mas tudo bem, faz Para mim não parte. convenceu, Faz não. parte. O Botafoguense, ele tá certo ou tá errado? Aí pode Vamos mandar ver decolar, hein? agora. Ele vai jogar com o Internacional. O Internacional é um time Mais arrumado. mais arrumadinho. Vai Se jogar bem, no Nilton Santos. se bem que perdeu para o Mirassol. Depois a gente vai falar sobre isso também. E aí, Mas você vai tudo bem. dizer Perdeu para o Mirassol. 2 Tá a 1 mal, mas o Mirassol. Mirassol é um time que está na Libertadores e está no Brasileirão. Tem que ter perna. Então, O Chapecoense só está no Brasileirão. Tá? rapaz, Então pois vamos é. ver. Não estou falando, não estou querendo humilhar o Botafogo, não. Não, O claro Botafogo que é uma não. grande equipe, está se acertando, talvez vai ficar entre os melhores aí. Mas se ficar convencido pelo jogo com o Chapecoense, né, que jogou daquela maneira lá, podia ser até 6-0. Podia ser Isso, tranquilo. isso é verdade. Mas podia ser mais, tá? Que eu vi Podia o ser jogo do mais. Botafogo podia meter 5, 6 aí, não seria nenhum exagero, tá? E sábado, esse foi o jogo de sábado. Também o Vascão também da Gama aí, Vascão da Colina aí, foi bem, Pereira. Aí eu concordo com Vascão você. da Colina, São Paulo, hein? Ó, O Vasco convenceu. Cara, o Vasco virou um jogo em cima do São Paulo. Tem até mais, aonde que foi o jogo? contra em São Januário, São Januário. Vasco é o time E, da virada. e Aí, galera, Vasco é o time do amor, diz os vascaínos. no Amor, da virada, pô, negócio da virada ali, Essa aí foi boa. mas vamos ser Do sinceros, amor, não da virada, tá certo. do Amor tudo bem, quando da Da virada, virada. aí até qualquer time é, pô. Ah, meu Deus Quer do dizer, é céu. só porque botaram uma música aí bonitinha. Mas você tá salgado hoje que eu tô Não, o Vasco, olha só, o Vasco, vamos ser sinceros, até bateu papo. Sim. O Vasco convenceu. Ele virou em convenceu cima do São Paulo, em São Januário, que tem andado mal da perna ali dentro. Isso mostra que Renato Gaúcho entrou no Vasco e realmente levantou a equipe do Vasco. É verdade. Até Tá? porque venceu um time que estava em terceiro lugar, né? No Caramba, campeonato, olha olha só. a diferença. Terceiro ou quarto lugar, sim. Você vê 20 Olha a pontos. diferença. Não é qualquer time não que o Vasco venceu, não, tá, gente? Vasco, parabéns. Notou, gente, o que eu estou querendo dizer? A hora que ele falou agora, hein? O Botafogo venceu de 4-1, um time que está em último lugar. O Vasco virou em cima do São Paulo, que estava em quarto lugar.
Olha só. Estava em segundo antes. Segundo era o Flamengo. O Flamengo entrou agora, É. segundo. Quem estava em segundo era o São Porque Paulo. não tem o jogo a menos. Não, eu sei, mas quem estava em segundo era o São É o Paulo. São Paulo, é. Olha a diferença de jogo. Estou querendo rebaixar o Botafogo e levantar o Vasco? Não. Eu só estou falando que o Vasco, ele agora está dando uma certa Engrenada, né? Tá engrenando agora, o Vasco. Tá engrenando. A pessoa está com mais fé em cima do Vasco, e já o Botafogo não. Vamos ver agora o próximo, vai pegar o Internacional em casa. Verdade. Aí tudo bem, tá? Depois não me bate não também. Não, que vai pegar vai ser dos carioca aqui. Mas... Até agora você só falou bem do Vasco. O Botafogo vai te pegar depois. Eu falava que o Vasco antes estava até menos jogando dentro de casa. Agora o Vasco é um time. Não, o Vasco está com um time bem arrumadinho. O Vasco agora é outro time. Renato arrumou bem o Vasco, sabia? O Vasco foi pra cima. O Vasco estava perdendo de 1-0, como você bem comentou, e virou o jogo, né? Lá em São Januário. O primeiro São Paulo fez 1-0, o goleiro Luciano também jogou muito bem de oportunismo, né? A bola bateu no goleiro, voltou, o Luciano estava no lugar certo, na hora certa, fez um golaço. Foi fácil. Foi uma falha da defesa. Mas Luciano tá lá para fazer gol, né? Foi lá, aproveitou. Não tem nada a ver com isso. Sobrou para ele guardou. E aí ficou 1-0 o São Paulo, e num chute bonito, rapaz, de Carelli ali, rapaz, o Léo Jardim fez uma defesa impressionante, né? Por isso saiu o gol do São Paulo. Agora, o gol do Vasco foi bacana, rapaz. Foi o gol de Puma Rodrigues de pênalti, né? O pessoal reclamou dizendo que não foi pênalti. Para mim foi pênalti. Não, foi pênalti. Foi pênalti. Caramba, cara. Tá para ver. Estão reclamando que não foi pênalti. O Paulista foi lá. Mas foi pênalti. Torcedor tem vai falar que não foi, né? Vai falar até que o cara não tinha braço para... Mas bateu, deu para bater. Agora, ele vai reclamar, ó. Pênalti para mim, mal batido. Rafael quase pega, né? Quase pegou, hein? Rafael. Ele pegou. Rafael é um bom goleiro, você vê, Rafael fez várias defesas. Caramba. Vamos botar em pauta que Rafael fez as 3 ou 4 defesas muito difíceis. Mas não foi tirar o mérito do Vasco, não, tá? E pênalti é pênalti, né? É verdade. Não bateu bem uma, não. Mas importante foi 1-1 para todo jogo, né? Vou falar assim, eu acho que eu até errei, tá, Carlos? Ele botou lá no cantinho lá, mas... O goleiro foi bem. O goleiro foi bem. Bom goleiro Rafael, tá? Diga-se de passagem. Porque ele de meu canto, né? Ele foi no canto certo. Bom goleiro. Você não errou, não, é assim mesmo. Faz parte. O goleiro é bom, sim. Agora, o segundo gol do Vasco foi o André Gomes também. Nesse cara, como faz gol colombiano, André Gomes, André Gomes, ele está sempre deixando dele. Né? E aí o Vasco mereceu ganhar esse jogo do São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor que o Vasco. O torcedor vascaíno pode pegar ele por lá fora. Mas no segundo tempo, o Vasco foi muito superior e o resultado 2-1 foi de bom tamanho. O Vasco, outro time se encontrando, né? No campo ainda. Time segundo tempo. Agora o Vasco é um time que, olha só, ele vai pegar o Corinthians lá. Sim, pedreiro, hein? A torcida agora tem confiança no Vasco. Antes não tinha, não. Com certeza. Agora a torcida tem confiança que o Vasco pode vir com 1 pontinho, 3 pontinhos lá de cima. Pode até perder, porque ele vai jogar com o Corinthians. Né? O Corinthians não está muito bem, está lá na parte do Vasco, lá em 17º lugar. Mas é um Corinthians. E a torcida lá é chata. Agora, mas o Vasco vai agora, mas com a torcida confiando no Vasco, que ele vai vir pelo menos com empate. Depois dessa grande vitória do São Paulo, né? A autoestima moral do Vasco lá em cima. Isso é verdade. Concordo com você. Então o Vasco venceu e mereceu, como você falou, convenceu. O craque do jogo foi Puma Rodrigues, né? O cara jogou na lateral ali como ninguém, esse Uruguai. Os dois uruguaios jogou muito bem. Depois do Flamengo também, eu vou falar também. Então, vamos lá. E Fluminense, domingo aí, rapaz. Venceu o Santos por 3-2, hein? Com Neymar e companhia, Gabigol e tudo mais. E aí? Cadê Gabigol e Neymar, cara? Rapaz, o time do Santos, vê como é que chegou Neymar e Gabigol. O time do Santos é meio complicado pro time do Santos. Né? Tá feia a coisa, né? E o Fluminense convenceu esse jogo aí. Foi muito melhor que o Santos. Disparado. Melhor. Eu podia dizer para você que o Fluminense, eu sempre falei isso, né? Sim, sim. Quem assistiu os vídeos nossos anteriores, eu sempre falei que o Fluminense era o melhor do Rio. Agora ele está em pé de igualdade, o Flamengo está em pé de igualdade com o Fluminense. Verdade, excelente time o Fluminense, concordo com você. Os dois estão batalhando aí. E está entrando o Vasco também na jogada aí também. O Vasco também está subindo. Fala um pouquinho do Fluminense. É verdade, eu vou falar para você. Então foi assim, né? O Fluminense, né? O Santos fez 1-0 com o Gabigol, né? Um gol de oportunismo, na verdade seja dito, ele pegou muito bem de direita. Ele é canhoto, ele bateu direito, o goleiro Fábio, que agarra bem, não conseguiu defender. Então, ali saiu o primeiro gol do Santos. Mas o Fluminense também não deixou barato, não. O Savarino, empatou o jogo. Ficou a um jogo. O jogo ficou mais equilibrado. Até saiu o gol de Cavadinho de Barreal, né? Que fez o segundo gol, muito bonito, por sinal.
Fábio saiu, né? Você está sempre saindo, você está reclamando. Sempre que Fábio sai tanto, mas não tinha jeito, ele tinha que sair. Tem que sair, vai ficar Vai embaixo ficar do debaixo gol. do uma bola na cara, né, com tempo de peladeiro. Então, o que aconteceu? Foi 2-1 para o Santos. Só que o Fluminense veio com outra postura, né? Tanto que Castilho, um golaço de cabeça, num levantamento muito bem feito, na direita de Guga, né? Mandou na cabeça, também tocou para Guga, Guga foi lá e mandou na medida para Castilho, né? O Rodrigo Castilho foi lá e fez empatou o jogo. E depois John Kennedy também, muita felicidade, foi lá, escolheu o canto e fez o gol, escorou, né, um cruzamento na área e fez o terceiro gol da equipe do Fluminense. Então o Fluminense jogou bem, tanto que o craque do jogo foi quem? Savarino. Jogou muito bem ele. Estava na disputa com mais dois jogadores, ele e Fábio, mas ele superou. Foi o melhor jogador em campo, Savarino. E concordo com quem votou no Savarino. Jogou muito bem, por sinal, Savarino. Agora o jogo foi bom, não foi? Foi um jogo bom. muito bom. Jogo aberto. Jogo aberto, lá e cá, entendeu? O jogo foi bom. O Fluminense partiu para cima também, mereceu vencer, né? É verdade. Embora ali até que fosse empate também, não seria Seria demais, não, né? seria não. Mas mostra que o que você falou, né? A equipe do Fluminense está com uma excelente equipe. É verdade. Tanto não é à toa que o Fluminense agora com essa vitória aí foi para terceiro lugar, né? Com 23 pontos, colado no Flamengo, né? Tá vendo aí como é que as coisas? Só tá perdendo saldo de gol. O Flamengo tem 10, o Fluminense tem 6. Então o Fluminense aí, parabéns aí pro Fluminense, né? Verdade. Foi um jogão. O Santos que tá meio complicado, né? 15º lugar. O Santos tem que melhorar muito, o Santos, né? Ele tá com 13 pontos, tá? O primeiro tá com 12. Isso, quer dizer, verdade. ele tá aqui assim, ó. Se ele perder uma aí, e o Corinthians vencer, ele dorme aí no... É verdade. Quando esses 3 jogos foi disputado, eu falei assim, cara, só falta o Flamengo ganhar. Aí pronto. Aí acertei os 4 jogos. E, rapaz, fiquei ali, né? 1-0 Flamengo, se empatar, eu tô frito. E aí o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol também. Jogou muito bem também no Maracanã. O Flamengo foi um jogão também, né? Foi um jogaço. Ó, vou contar um pouquinho da história aqui. O Flamengo venceu de 2-0, né? Um gol em cada tempo, né? Foi um gol no primeiro tempo, um gol no segundo. O primeiro gol foi de Arrascaeta, né? Foi lá aos 16 minutos, abriu a contagem. Inclusive, tem detalhe aqui que a Arrascaeta jogou camisa 14, né? Homenagem ao Oscar Smith, que foi um grande jogador de basquete rubro-negro, né? Passou por vários times, mas ele destacou no Flamengo. E aí ele botou a camisa 14, no lugar tirou a 10 e botou a 14 de Oscar Smith. Smith, entendeu? E aí Arrascaeta também jogou muito bem também. Então o Flamengo estava vencendo de 1-0. Isso foi aos 16 minutos. Depois o que aconteceu? O ex-jogador de basquete que faleceu foi o Oscar, é o que eu estou dizendo. Aí o Flamengo depois fez 2-0, né, com uma jogada muito bonita do Flamengo. Paquetá de novo, hein, rapaz? Paquetá tá destacando bem. Né? Paquetá tá subindo aí, né? Tá valendo o preço rapaz. Na qual foi comprado. Né? Verdade. Só que aconteceu uma coisa no finalzinho do jogo, não sei se você reparou, ele sofreu uma lesão, né, contusão, e todo mundo ficou preocupado, né? Foi todo mundo ali no final do jogo para ver o que tinha acontecido. Parece que foi grave, mas tomara a Deus que não, né? Tomara que aquilo ali seja só uma contusão de jogo, né? E aí eu espero que o Paquetá esteja bem para jogar, inclusive na Copa do Brasil. Então o que acontece? Então o Flamengo mereceu, o craque do jogo do Flamengo, por que fez foi Varela. O Uruguai também. Foi o Puma no Vasco e o Varela no Flamengo. Os 2 laterais da seleção do Uruguai. Então esses jogadores destacaram no jogo, né, do que teve agora. O que mais aconteceu aqui? Paquetá foi contundiu. Então é isso. Esperamos que não seja grave esse jogo. Agora, meu amigo, vai parar a Copa Pessoal, agora tem uma coisa, que agora vai começar, o Palmeiras vai pegar o Bragantino. Sim. Você pode falar. Vai ter que viajar e pegar... Viajar não, é lá de São Paulo mesmo, vai jogar na casa do Bragantino. É um time chatinho, né? Muita coisa. E o Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro lá. Verdade. Entendeu? Você vê que vai ser 2 jogos aí que o pessoal vai ficar bem ligado, né? Porque se o Palmeiras empatar ou perder, é o que os que estão atrás estão querendo, né? Isso. Não só o Flamengo, como o Fluminense também está com o mesmo número de pontos. Com certeza. Né? Está torcendo para que ele leve um tropeço lá, para que o Flamengo e o Fluminense vençam, para que se encostar mais nele aí. É verdade. O Palmeiras, na sua opinião, já venceu o Bragantino? Olha só, vou dizer para você não, porque o jogo, o Palmeiras ganhou nos trancos e barrancos do Atlético Paranaense por 1-0, o gol do zagueiro Gustavo Henrique. Um gol que a bola bateu, né, na defesa e foi 1-0 magro. E, inclusive, tem uma expulsão também do Palmeiras, também jogou com 1 a menos, né? O Corinthians que não teve força para reagir. Mas, assim, foi um no Atlético Paranaense. Então, acredito que esse jogo vai ser diferente. O jogo vai ser onde? Lá
Bragança? É Bragança. Então, lá Bragança, lá, o Bragantino tá em alta, tá subindo, né? É. Então vai ser um jogão. Já o Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro lá. Isso, concordo com você. Então, isso aí, o que você falaria aí sobre esse jogo aí, do Atlético e Flamengo? Lá em Mineirão, rapaz, é jogo sempre difícil, né? O Atlético não vem de caro, né? Derrota lá. Então acredito que vai ser um jogo muito bem disputado, né? Flamengo e Atlético. Mas acredito que o Flamengo ligeiramente tem uma vantagem sobre o Atlético Mineiro. Vamos ver, né? Entendi. Vamos Porque ver, nesse ligeira jogo, olha vantagem. só, gente, Bragantino e Palmeiras. Vamos botar aí. É difícil, né? Mas futebol é futebol. Flamengo e a gente Atlético é a conhece. mesma coisa. Nesses dois jogos aí, quem vai sair numa boa é o Fluminense. Porque o Fluminense Verdade. vai receber o Chapecoense. Pô, o Chapecoense tá mal. Se ele Cachorro jogar morto, do né? jeito que. Cachorro morto, né, rapaz? Então, Não se adianta. ele se o Só vai. Chapecoense de jogar do jeito que jogou lá com o Botafogo, aqui no primeiro 20 minutos, 4-0. Mas vamos ver, então o né? Fluminense está numa boa. Então, o tricolor Espero, aí né? vai estar numa boa. Espero, né? É, mas o futebol é 11 contra 11. Espero que seja. Nem sempre vence o melhor, né? Acontece muito disso. Olha, Né? depois que eu vi aquela vitória de 2-0 do Mirassol no Inter, lá no Beira-Rio, e o Internacional suou para fazer rapaz, agora com tudo é possível. Não, futebol, Agora o futebol por isso que futebol é bonito. lindo, O bom do futebol é isso. Agora o Fluminense vai pegar o Cruzeiro, ou vai pegar o Chapecoense, né? Vai atropelar. Então o Bragantino empata com o Palmeiras, o Flamengo Só. empata com o Atlético, Pronto, né? e aí? E o Fluminense já está com a vitória garantida. Então, É pode assim que o torcedor acontecer. pensa, né? Claro. O torcedor pensa assim, já está com a vitória garantida, Mas não é bem assim então, não, né? mas só que a situação é Mas não é bem diferente. assim, No não. momento, o Fluminense está em a melhor situação para receber o time do Chapecoense. Beleza, agora vamos ver o dia. Verdade. Tá? Aí, passa para onde você quer passar o Brasil? Vai ter uma paralisação aí, né? Quarta-feira, agora e quinta não vai ter. Terça-feira também, terça, quarta e quinta vai ter jogo da Copa do Copa do Brasil. Brasil. E eu posso só falar só os joguinhos que vai ter aqui. Pode. Olha só, quarta-feira não vai ter o brasileiro, só no sábado e domingo. A Copa do Brasil vai começar com Flamengo e Vitória no Maracanã. Vai ser Fluminense e Operário do Paraná também no Maracanã, que vão ver a data, um vai jogar na quarta, outro vai jogar na quinta. Botafogo e Chapecoense, outra vez Botafogo e Chapecoense. Não sei se vai ter outra goleada, só que vai ser no Newton agora, pela Copa do Brasil. E Vasco e Paysandu, também é um jogo muito gostoso. Então, vai paralisar para ter a Copa do Brasil brasileira. Tem umas coisas que acontecem, sabe, Carlos? Assim, o Chapecoense, se ele passar pelo Botafogo, ele ganha um troquinho, né? A Copa do Brasil tem. Dá muito dinheiro. Dá dinheiro, né? Dinheiro mesmo. Às vezes o time pensa mais na Copa do Brasil e é o que dá mais dinheiro realmente é a Copa do Brasil, né? Verdade. Então o Botafogo não pode pensar que vai pegar o mesmo Chapecoense, não, né? O jogo vai ser onde que você falou? O Chapecoense vai ser no Newton Santos. Eu acredito que os carioca pegaram jogos fáceis, né? Não vi nenhum jogo pegou o Operário. Operário do Paraná, que quase ninguém conhece. Foi campeão, né? Lá, foi. Operário, mas Aí chega aqui no Paraná, Atlético Paranaense, para mim, Curitiba, para mim, são um time de outro foi quem que falou? Fluminense e Vitória, Flamengo e Vitória, né? Flamengo e Vitória, que o Flamengo ganha. É mais difícil, né? Mais dá para o Flamengo ganhar. Botafogo e Chapecoense, como te falei, Vasco e Paysandu, a Pão da Cruzul, lá eles fazem uma fumaça. Aqui eu não, acho que não. Lá ele faz fumaça. Aqui brincadeira, faz só fumaça. Só. Mas é isso aí, meu camarada. Papão da Cruzul. Lá enche o Mangueirão, hein? Não remo, hein? Como enche? O Mangueirão fica lotado. Lá. E o jogo Flamengo, eu gostei que deu 46 mil pessoas no torcedor. Foi muita gente no jogo Flamengo. Flamengo. Mas é isso aí, amigão. Essa foi as notícias fresquinhas de hoje, né? Tanto do brasileiro como também da Copa do Brasil. Daqui a um mês começa a clarear, né? Quem tá bem, quem tá mal. Sim, é verdade. E quem tem marcar para fazer é para encher. Vamos ver quem tem perna e quem não tem perna. Porque na hora aí fica difícil. Tem time aí que dá para descansar, né? Tá boa, mas tem uns aí que não. Verdade. É isso aí? Então, beleza pura. Valeu, tá bom, então. querido? Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Sempre. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e depois Série B também. Série B vai entrar também. Vale tudo aqui, papa tudo. Tá Falou, certo. gente. Forte abraço a todos e tchau.